Olá pessoal, sou Hugo Dias, diretor da Alterdata Software. Hoje estamos aqui com mais um Altercast. O Altercast é um evento, é um programa da Alterdata e tem como objetivo trazer conteúdos especiais aqui de tempos em tempos. E hoje eu recebo um cara muito especial, um grande parceiro, amigo da contabilidade e amigo da Alterdata já há muitos anos. Esse cara eu conheci há alguns anos na região da Bahia e eu tenho certeza que vocês já sabem de que eu estou falando. O Dedeco. Dedeco, muito obrigado por participar aqui do nosso Altercast. Esse é um podcast que trazemos, já trouxemos muitas pessoas e é uma honra te receber aqui na Alterdata, tá? Quero em primeiro lugar te agradecer aqui por estar com a gente. Hugo, eu só tenho a agradecer mesmo pelo convite, por estarmos aqui e sinto lisonjeado, inclusive, pelos seus cuidados, né? E estar aqui com vocês, para mim, é uma satisfação máxima e queria aproveitar em seu nome e saudar o nosso amigo Eric, que está aqui conosco, e todos aqueles que vão nos acompanhar justamente nessa jornada aqui do podcast. Maravilha. Pessoal, antes de dar continuidade, eu quero apresentar o Eric. Eric, fala um pouquinho quem é você. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eric. Eu sou gestor na Bahia, tá? Um gestor regional da Alterdata na Bahia e um grande parceiro do Dedeco há muitos anos, né? Estamos aqui para somar, enfim, e trazer para os contadores, né, Dedeco, algo muito especial, que é essa tarde maravilhosa de bate-papo aqui, descontraída, junto com vocês. Maravilha. Pessoal, hoje teremos um momento em que eu quero dividir em algumas fases. Dedeco, eu acho que muitos aqui te conhecem, sabem quem é você, como ex-presidente do CRC Bahia, como empresário contábil de sucesso, mas algumas coisas da tua história as pessoas não sabem. E eu queria aprofundar um pouquinho em determinados momentos para que possamos levar para as pessoas alguma lição empresarial. Eu quero usar esse podcast para que eles aprendam alguma coisa com 25 a 30 minutos que vamos ficar juntos aqui. E aí, Eric, fique bem à vontade. Eu quero um papo, por favor, bem descontraído, cheio de laele, como já falamos aqui. Pessoal, desde que o Dedeco e o Eric chegou aqui, foi laele a cada momento, eu dou vacilos. E para vocês já sabem o que é o laele, né? Já expandiu o Brasil inteiro. Então eu quero... Temos que seguir espertos, né? Não, tem que seguir espertos, exatamente. Então eu quero que seja um bate-papo, por favor, bem descontraído, sem frescuras e formalidades. Afinal de contas, estamos bem em casa e é uma honra receber vocês. Mas, Dedeco, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Tenta resumir um pouquinho sobre a tua trajetória até o momento, mas de forma resumida e depois vamos aprofundando. Resumir um pouco difícil, mas a gente consegue. Eu acho que quando a gente tem propósito, tudo acontece. E foi baseado nisso que eu posso contar a minha história, em propósito. Uma criança que nasceu na periferia de Salvador, na Bahia, tendo uma mãe que não sabia malmente ler e nem escrever, e que acreditava na educação, e que a educação transformava vidas, que libertava. E foi pelo estudo, uma coisa que ela não viveu, mas ela acreditou, que fez com que eu conhecesse a contabilidade, mudasse a minha vida, mudasse a vida dela e a vida de toda a família. Então hoje eu sou professor da universidade que eu estudei, a Universidade do Estado da Bahia, que eu tenho uma história onde minha mãe teve uma participação. Sou empresário da área da contabilidade, né? Empresário contábil, e que o meu propósito fez com que eu chegasse até aí com os ensinamentos de minha mãe, trabalhando com empreendedorismo familiar. É algo assim que é impressionante como eu consigo trazer para o dia a dia esse movimento que ela fazia na criação, né? E quando eu falo minha mãe, leia assim a minha tia, biologicamente, mas é a minha mãe de criação, que ela era a irmã mais velha da minha mãe biológica, que naquele momento eu talvez não estivesse aqui em vida, uma mãe solteira, não conheço meu pai biológico até hoje, mas ela diz, ele vai continuar vivo, porque ele não tem culpa de nada e eu consegui trazer isso para a família, mas eu dedico tudo isso a ela. Então, além de professor universitário, de empresário contábil, empresário também em outras áreas, por enxergar oportunidades. E sempre ela me ensinou que os desafios não são problemas. Você tem que pegar os problemas, transformar em desafios e oportunizar situações que você possa ter resultados baseados no seu propósito. Então a gente consegue enxergar negócio em cima disso, mas sem perder algo que é assim fenomenal e que ela me ensinou, que é não esquecer das nossas origens e nunca perder a nossa humildade.
quando eu me tornei presidente do Conselho Regional de Contabilidade, eu disse para ela: minha mãe, aquela criança que tinha 11 anos de idade, que quis ser contador porque viu a senhora fazer conta no supermercado, depois vem essa história, hoje se tornou a maior representação da classe contábil do estado da Bahia. E a vaidade tomou a conta ali, querendo que ela me abraçasse, aquele processo, e ela disse, e eu repito aqui: mais uma oportunidade para você não perder a sua humildade e não esquecer as suas origens. Então veio aquele frio na espinha. Que lição maravilhosa. Fez com que eu levasse um trabalho baseado, muito bonito. pautado nas prerrogativas da profissão, não só em execução e em representar, mas também em trazer à tona a diversidade e inclusão, onde a gente pudesse acolher, experimentar situações assim que pudesse fazer com que as pessoas tivessem acessos e oportunidades. Eu cresci porque eu tive oportunidades, porque eu tinha um propósito. E eu quero que as outras pessoas cresçam também com oportunidades e propósito. Essa é resumida aí a minha vida e estamos no caminho. Muito legal. Você conhecia essa história, Eric? Conhecia, assim, na verdade, a história do Dedeco, a posse, né, do Dedeco lá no CRC, eu estava presente no dia, e essa história foi narrada na posse. E assim que terminou a cerimônia, eu tive a oportunidade de falar para ele que ele mexeu com o meu sentimento, né? Porque legal. Uma história muito bonita, a mãe dele estava presente, enfim, tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, e ele também me apresentou a noiva dele na época, hoje esposa. Então, assim, foi muito bacana, muito top. Eu falei para ele que isso aí foi algo que me marcou. Ô, Dedeco, estávamos saindo para o almoço hoje e conversamos rapidamente sobre uma questão que eu acho que é relevante trazer aqui. O problema geracional que estamos vivendo no mercado contábil. Você hoje com 42 anos, eu tenho 41, sabe quanto, Eric? 46. 46. O Eric é o tiozinho aqui da mesa. Que é isso? O mais experiente. O Eric é o velhinho aqui da mesa. Só porque eu tô de barba branca. Deixa eu esconder as minhas aqui. Assim. Eu também. Ele pinta então, dele. Começando a ficar bom. Ele pinta. Quem? Você. Não, pinta. Eu tenho um lado de conflito geracional existindo agora nas companhias. E tem um desafio para você, como ex-presidente de entidade, você viveu a presidência de uma entidade, como empresário contábil, ou seja, nós estamos falando de o crescimento de uma empresa contábil, que é naturalmente um tipo de empresa muito tradicional. Sim. Não é uma empresa, não é o tipo de empresa que é acostumada a inovar todo momento. É uma empresa que, depois de formada, ela tende a apenas dar continuidade. Não é uma tendência natural do escritório contábil inovar todos os anos. E você, com 42 anos, virar essa personalidade dentro de uma entidade de classe como CRC Bahia e empresário contábil, como você enxerga essa dificuldade geracional e que tipo de dica você pode entregar para o nosso público que ajuda a quebrar esse paradigma e essa complexidade geracional das empresas contábeis? Só isso aí seria um podcast inteiro, né? Exatamente. Eu vou tentar aqui resumir para deixar um recado e algo relevante que todos possam acompanhar e refletir. Eu vou falar diretamente aqui. Ó. Hoje, nós não nascemos em uma geração e concluímos o nosso ciclo em uma geração apenas. Antigamente, nascia na geração X, vivia e morria na geração X. Hoje não. Eu não vou falar da geração Baby Boomers e nem da Millennium. Eu vou trazer um exemplo aqui. A geração X compra um celular, lê o manual todo e tem dificuldade de usar o celular. Ela chega com uma criança de 10 anos e pede uma ajuda. Essa criança de 10 anos ajuda ela a usar o celular. A geração Y compra o celular, lê o manual todo e ela tem uma dificuldade, mas ela é incapaz de pedir a uma criança de 10 anos que ela ache um desaforo. Eu não vou fazer isso. A geração X faz porque não tem jeito. E ela luta durante meses, mas consegue. A geração Z compra o celular, joga o manual fora e usa o celular. Se ela tiver dificuldade, ela não vai mais no Google, porque ela não gosta de ler. Ela vai no YouTube ou no TikTok. E quando ela não acha, ela não diz que não achou o tutorial. Ela faz uma correlação como se tivesse feito uma pesquisa e diz: se eu não achei, é porque o celular não presta. E joga o celular fora. O que eu quero dizer com tudo isso? Como você antes vivia em uma única geração dentro dos ambientes corporativos, você tinha pouca mudança. Hoje, você tem dentro do ambiente corporativo
todas essas gerações. Como lidar com as pessoas que são mais rápidas, outras mais devagar, outros que valorizam o emprego, outros que querem trocar de emprego, outro que querem ascender rapidamente, outra que não quer ter critérios. Ou seja, são muitas variáveis que hoje o gestor ele precisa ter muita sabedoria. E eu estou aqui não é para julgar o que é certo e o que é errado e dizer o que tem que fazer. Nós precisamos entender o cenário e ver quais são as métricas que eu vou trabalhar e as ações que eu vou estar utilizando para conduzir da melhor forma possível. Porque, inevitavelmente, você vai ter todas as gerações dentro de um mesmo espaço, mas o propósito precisa ser respeitado. E o propósito é de sucesso, e sucesso é para todos. Então, se os caminhos serão diferentes, não tem problema. Se os processos serão adaptáveis, não tem problema. Mas, hoje, precisamos entender algo que é muito importante. As empresas são feitas de pessoas. Os clientes são pessoas. Os colaboradores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, se tem as diferentes gerações, precisamos estudar e saber como conduzir para obter sucesso. Muito show sua condução, principalmente porque hoje temos algumas palestras falando sobre a geração Z. Inclusive, uma palestra que eu fiz lá no CRC Bahia, teve um trechinho lá falando sobre geração Z. E aqui na Alterdata hoje, para quem não sabe, a Alterdata hoje tem aproximadamente 2.000 colaboradores CLT diretos, né? Tirando aí os representantes. Cerca de 35% deles, ou seja, vamos arredondar aqui, 700 colaboradores são geração Z. Uma empresa que hoje não para estudar a geração Z, aprender a se comportar com ela, aprender a liderá-la para fazer com que ela seja o futuro do seu negócio, a tendência é que o seu negócio não tenha longevidade. Sim. Considerando que essa é a geração do futuro do seu negócio. Sim. Então, a Alterdata entendeu esse jogo, mas percebe realmente que temos que levar mais esse assunto para o mercado contábil, que é um mercado muito tradicional. E aí eu puxo o assunto e quero emendar com um assunto muito relevante, que é a tua trajetória como escritório de contabilidade. Você demonstra muito claramente ser um cara antenado, conectado a todos os ambientes, tenta se manter atualizado, mas não é fácil pra gente como gestor. O Eric tá aqui de prova com 46 anos. Você tem só de Alterdata há quanto tempo? 21 anos. 21 anos na Alterdata. Bahia já passou por várias fases de transformação dos negócios. O mercado contábil é um mercado extremamente adaptável. Pô, se você viu como contador muitas fases, e agora estamos entrando em IA. Mas não é fácil se adaptar a tudo isso e manter sua empresa viva, e muito menos em crescimento. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, Dedeco, como empresário agora. Como surgiu a tua empresa contábil? De onde você tirou essa ideia de virar empresário contábil? E quais são os desafios e oportunidades que você vê nesse negócio? Que dicas você gostaria de entregar? Vamos tentar fazer um bate-bola nós três sobre isso? Primeiro dizer que eu nunca deixei de sonhar. E quando eu conquisto algo que eu sonhei, eu coloco um novo sonho. E a gente vai vivendo. Minha mãe um dia disse pra mim assim, André, acredite na utopia. Como a minha fase dos porquês começou antes do tempo e não terminou até hoje, eu perguntava para ela por que a senhora manda eu acreditar em utopia, se utopia é algo que não existe. Ela é porque, às vezes, quando você acredita na utopia e a utopia é número 10, você chega no 7. Se você não acredita, você fica no 4. E uma coisa que é impressionante, você pode chegar no 10 porque você pensava que era utopia e não era. E eu tinha um sonho de ser empresário da contabilidade, mas eu não tinha R$1. Mas eu tinha um colega que se formou um ano após mim e tinha montado uma empresa de contabilidade. E aí eu tinha facilidade de lidar com pessoas. E minha mãe sempre dizia o seguinte, faça o melhor para as pessoas e não espere retorno, porque ele vai chegar no momento exato. E eu acreditava muito no que ela falava. E aí, nessa perspectiva, eu falei assim, eu não tenho problema de dar um passo para trás, para ir para frente ou fazer parcerias. Se não vai dar certo, eu tentei. Mas a única coisa que eu tenho de possibilidade de acerto é se eu tentar. E aí eu cheguei para um colega e falei, se eu conseguir um cliente, eu posso colocar na sua estrutura, o valor dos honorários eu passo todo para você. E o cliente é meu e eu faço o trabalho. Ficou uma coisa assim meio que, ele não aceitar seria chato. Ele também estava começando, o valor financeiro chamou e era uma pessoa próxima, vamos tocar. Consegui um segundo cliente. Eu posso te passar todos os honorários, eu faço o trabalho e o cliente é meu. Aceitou.
Só que a partir dali eu fiquei pensando, eu não posso ter uma relação apenas como uma troca financeira. Eu preciso agregar valor, que é o que a gente traz até hoje em discussão, somente com a experiência do cliente. Então, qual o valor que eu posso agregar aqui? Chegavam os boletins físicos que ficavam empilhados, né, com atualizações, com parte fiscal, contábil, legal. Eu chegava cedo e lia tudo. Quando tinha uma discussão, eu era o primeiro da frente. Então, o que foi que aconteceu? Eles não me tinham ali apenas por uma troca financeira e manter os clientes. Era o valor que eu agregava. Toda a discussão era mais rápida, era qualificada. Não, deixa a Dedeco chegar. Então, isso começou a me fazer importante naquele ambiente. E aí eu comecei a conhecer o terceiro, quarto, quinto cliente. Quando cheguei no 10º cliente, eu não conseguia mais fazer os trabalhos porque eu precisava ganhar dinheiro para poder me manter. E isso daí eu conseguia dando aula, que uma outra história, né, que uma outra oportunidade eu posso trazer aqui, como foi que eu consegui caminhar por esse viés. Eu dava aula para poder me manter e a empresa de contabilidade era pensando no futuro. E aí eu peguei um colega da faculdade, um semestre menos avançado, e coloquei para ser o meu estagiário. E aí eu consegui 20 clientes. Quando eu consegui esse 20º cliente, eu cheguei para o amigo e falei o seguinte, tinha feito todo um network. Porque as pessoas pensam que network é eu ter contato com você. Não, é você envolver o processo, é ter uma troca, é entender que ninguém vai levar vantagem. É um relacionamento real. É genuíno, né? E aí eu cheguei para ele assim, eu preciso voar. Mas eu preciso saber do seu tempo, porque você pode ter se organizado com as finanças. Ele falou assim, você vai voar quando você quiser, porque você foi muito transparente comigo. E no momento que eu fui montar minha empresa, alugar um espaço, comprar um computador, alugar sistema e tudo mais, eu chamei o meu estagiário, que inclusive eu não podia fazer tudo sozinho, porque eu estava fazendo sucesso dando aula, eu não esperava que eu ia realmente despontar desse jeito. E eu não perguntei se ele queria ser o meu sócio, eu falei, você vai ser o meu sócio. Ele, mas eu vou ser sócio? Sim, mas você construiu tudo isso. Nós vamos construir, vamos continuar construindo. Eu acho que eu preciso estar um tempo aqui, um tempo fora, e você também vai precisar, e eu preciso ganhar 60 e dividir para 2, ficar 30 do que ganhar 50 sozinho, porque eu vou ganhar 50 sozinho agora e na frente talvez não ganhe. E posteriormente passa a ser que a gente ganhe 100 para cada um. E vamos trabalhar junto, ele topou. E a partir daí, eu entrei do zero, sem nada, apenas com esse capital intelectual, com estratégia, com network, e aí consegui levar esse processo, começamos a contratar pessoas, começamos a ampliar. Isso começou em 2010, quando chegou em 2019, foi o momento de a gente investir na empresa com o próprio dinheiro da empresa. E aí, ela já tinha capital suficiente para reinvestir. Aí eu reinvesti em tecnologia pesado. Que legal. Foi o momento que tudo se cruzava, tudo era tecnológico, era importação. Acabou vivendo um momento em que a tecnologia também estava passando por um momento. Né? E não tinha chegado a pandemia ainda. Mas a gente enxergava à frente que esse momento ia chegar. Inclusive, os estudos davam em 2030, 2033. Com a pandemia acelerou. Chegou a pandemia, a gente passou de uma forma muito tranquila. É isso. Tanto com as questões tecnológicamente, né? Isso. E eu fazia, né, tudo que eu queria fazer há muito tempo, era trabalhar mais com gestão. Então, como muitas pessoas sofreram, a gente ajudou muitas empresas e a gente também se ajudou, porque a gente se desenvolveu muito no processo de consultoria, de empresariar, de passar por dificuldades e entender que as dificuldades geram desafios para gerar oportunidades. Então, resumindo, minha mãe me ensinou lá atrás que quando você tem um propósito, você pode ter algo que atrapalha aquilo ali porque se torna um desafio. Mas quando você enxerga oportunidades para superar os desafios, você chega ao propósito. E isso aconteceu. E agradeço muito a ela e todos aqueles que fizeram também com que isso acontecesse, porque apesar de eu ter a ideia de buscar, mas existiram pessoas que acreditaram nisso. Existe um ecossistema de pessoas apostando nesse negócio. E eu preciso valorizar isso. Eu acho bacana que Dedeco ele enxerga esse lado humano, né? E as pessoas envolvidas e sempre valoriza. É perceptível isso na conversa. Dedeco, você puxou agora esse assunto aí da sua mãe, do quanto ela foi relevante nesse processo. Eu acho que todos nós queremos um pouquinho aqui. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais agora sobre você. Eu queria tirar um pouquinho a casca de empresário, de gestor contábil, de ex-presidente do CRC, para falarmos um pouquinho sobre gente. Eu sou casado, tenho 2 filhos,
tenho pais que hoje ainda são casados, idosos, lá de Recife, minha origem é bem humilde. E no nosso papo você contou algumas coisas que mexeram muito comigo. Então eu queria nesse momento desconectar um pouquinho o lado profissional. Eu queria que você contasse um pouquinho a tua história e fizesse com que as pessoas se conectassem contigo. Mas antes disso, eu queria servir café nessa caneca aqui. Eu queria que você tivesse um momento aqui comigo e com o Eric para ter um pouco da tua vida pessoal aqui compartilhada com todo mundo, mas principalmente com o fato de quem é o Dedeco de verdade. Eu tenho um fator, Dedeco, e a Alterdata tem a ver com isso. Tem uma conexão com gente. E nesse momento, através dessa caneca também... Pô, que é isso, rapaz? Rapaz... Caramba, velho. Eu queria que você... Rapaz, velho, não faz comigo não, velho. Porra, velho. Rapaz. Cara... Não sei se eu agradeço, não sei se quer que eu... Caramba, velho, que isso, velho? Rapaz... Essa caneca representa exatamente isso. O Dedeco, ela revela um momento que eu quero ter aqui com você e todos aqui. Quero que você fale um pouquinho de você de verdade, sobre quem você é de fato. Rapaz, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, minha mãe levava pro supermercado, né? Pra fazer as compras. A gente só tinha alimento em casa organizadamente até o dia 25 do mês. E os outros dias eram bem difíceis. Eu ficava 4, 5 horas no supermercado com ela, escolhendo as coisas mais baratas pra botar no carrinho. Quando chegava no caixa, ela falava pra moça do caixa, quando chegar em 150 você me avisa. E ela tinha um cheque pré-datado de 200 e eu ficasse saber por que ela falou 150. E aí naquele momento eu comecei a entender o que era gestão financeira. Quando ela voltava pro carrinho, porque a mulher falava que chegou em 150... ela fazia uma nova seleção e ficava mais coisas no carro. Mas a gente comia 30 dias. E aí eu via ela fazendo conta, velho. Quando ela via ela fazendo conta, ela não sabia nem que era contadora. Ela não sabia nem ler nem escrever direito. Mas eu disse pra ela, eu quero ser contador pra ser igual a senhora, porque a senhora consegue fazer coisa pra ajudar a família. E só quem passou dificuldade com alimentação sabe o que eu estou falando. E aí ela só disse pra mim assim, estude pra ser alguém na vida. E eu falei, minha mãe, mas por que essa frase, se todo mundo já ouviu e nem todo mundo é alguém na vida? Ela, porque as pessoas não levam isso a sério. Eu resolvi levar isso a sério. Conheci o mundo da contabilidade muito maior do que eu imaginava. E sempre no processo de criação mesmo, ela me trazia muitos exemplos e muita forma de lidar com as coisas com muita sabedoria. E fez com que esse Dedeco de hoje ele pudesse... ser evidenciado, e eu não tenho um problema nenhum em trazer que ela salvou minha vida, eu posso trazer isso, e que eu devo tudo isso para ela, e eu fazendo pelas outras pessoas, eu tô fazendo por ela, porque a vida dela foi se dedicar às pessoas, e é o mínimo que eu posso fazer para agradecer tudo o que ela fez por mim. Quando a gente faz algo por alguém, sem esperar em troca, e você vê que as coisas retornam para você naturalmente. Quando você esbanja a simpatia, ao entrar na Alterdata fazendo aqui um tour e você vê alguém de longe sorrir pra você, e aí você identifica, quando você chega perto, eu vou te dar um abraço, você sorriu pra mim, a pessoa, eu vi você tão descontraído, que bacana aquilo. É porque você tinha algo intangível que envolveu aquele momento. E não tem preço que pague. Eu sou professor e quando eu ando pelo shopping, às vezes com muita dificuldade, as pessoas me param o tempo todo. Eu já tive um projeto social para colocar aluno de escola pública dentro da universidade, porque eu tinha que fazer algo pelas pessoas da periferia. E eu encontro essas pessoas o tempo todo. E quando alguém diz para você, você foi o melhor professor que eu já tive, hoje eu sou engenheiro, hoje eu sou contador, hoje eu sou advogado, hoje eu sou arquiteto, e você me motivou, Dedeco. Não tem preço. Esse é o Dedeco que gosta de fazer e ter um retorno que é intangível e que é imensurável. É um Dedeco que gosta de estar aqui
não porque está conhecendo uma estrutura ou está participando de um podcast. É porque tem pessoas que acreditam no potencial dele. Então isso para mim é o suficiente. São pessoas que mantêm uma relação de amizade e você vai ter a minha amizade. São pessoas que estão assistindo agora que querem algo, têm um propósito, que pensam à frente e que se depender de algo que a gente vai trazer aqui, ou vivenciar, ou trazer alguma experiência, isso vai impactar, tá bom. Retorno financeiro é um detalhe e nem todos estão preparados para isso. Nem todos estão preparados para isso. Mas precisam estar preparados. Porque o movimento hoje se faz com propósito, com adaptação, com adequação, com diversidade, com inclusão. O propósito hoje, Hugo e Eric, está pautado na humanização do processo. Negócio é importante. O negócio é consequência, mas humanizar o processo é muito mais além. É entender de gerações, é entender da sua história e fazer com que a sua história faça parte do seu sucesso. Fazer com que sua história ela construa o seu caminho. Fazer com que sua história ela possa inspirar outras pessoas com as suas histórias, fazer com que você chegue um pouco mais além. Então esse é um Dedeco. É emocionante ouvir aí tua história, a ligação com a sua mãe, e eu já conhecia um pouco da tua história pela palestra que eu assisti lá no CRC, né? Eu sabia um pouco da trajetória. O Eric me contou um pouco mais e até me emocionei na hora que Eric contou alguns detalhes que eu não conhecia, que não estavam nas tuas palestras, mas o Eric conhecia, e o quanto ela representou na tua vida. Saber que essa força que ela te entregou, saber que essa representatividade que ela teve na tua vida, Deco, reflete positivamente até hoje, nos deixa muito felizes, e eu tenho certeza que todos aqui se emocionam ao ver um negócio desse, porque além de ser genuíno, tem a pureza familiar, tem a pureza de uma família. Eu valorizo muito isso pessoalmente. A Alterdata, eu sou um fruto dessa cultura. É uma empresa que sempre valorizou muito esse lado familiar. E quando você demonstrou isso em todos os momentos, mexeu muito com a gente, né, Eric? Sim. Na verdade, Hugo, assim, algo me chama atenção na história do Dedeco, porque assim, ele começa falando que a mãe dele não teve um estudo e que incentivou ele à educação. Mas a genialidade das frases que estão por trás do ensinamento materno, né, impulsionou ele a se interessar por algo que ela não teve acesso, mas também a superar as dificuldades que ele enfrentou, né, na infância, e que ela enfrentou financeiramente. Isso. Então, assim, cara, chama a minha atenção porque uma pessoa que não teve acesso à educação, mas de toda forma ela foi genial, né? Ela conseguiu trazer como propósito de vida para ele, que realmente é transformador e isso tem um lado, e aí para quem não entendeu algumas coisas, aqui na caneca tem a imagem do Dedeco com a mãe dele, tá? Então, é por isso que acabou criando essa conexão e falamos um pouquinho disso. Deixa eu puxar aqui para frente. E essa caneca é aquela caneca que revela algumas imagens, então tem os dois lados, por isso que acabamos também conectando a isso e falamos um pouquinho do assunto. Tem algumas coisas, quando somos crianças, que ouvimos e vivemos, que refletem a vida toda, né? E eu lembro que uma vez eu tinha uns 7, 8 anos, agora, eu não tenho certeza agora, de 8 a... Não, tinha um pouco mais, de 8 a 10 anos. Eu fazia karatê e teve um campeonato de karatê. E eu fui lá, de campeonato, todo empolgado, criança, aquele negócio todo. E quando acabou o campeonato, eu lembro de pegar uma medalha, aquela medalha de prata, e levei para os meus pais. Pai, ganhei o 2º lugar. E eu lembro claramente de uma frase que por algum motivo nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse: você não ganhou o 2º lugar, você perdeu o 1º. Nunca fique satisfeito em ser o 2º, você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro em tudo que você faz.
Não estou dizendo que não tem valor. Sim. Mas nunca se satisfaça com o segundo lugar pensando que você venceu. Se conforte. Não se conforte com isso e não ache que é suficiente. E aí, Dedé, que eu paro para pensar na formação educacional e estrutura escolar e tal dos meus pais, que foi baixíssima ou quase nenhuma. E ao mesmo tempo foi uma lição que em muitos momentos na minha vida, depois disso, eu lembro dessa frase, que de alguma forma ainda mexe comigo, dizendo que o segundo lugar não é suficiente, sabe? Aquela força que... Então, eu entendo o que você comenta no valor que os nossos pais, mesmo com toda a humildade, foram capazes de entregar com toda a sua simplicidade e desejo de ver o seu filho obter algo e ser algo melhor do que eles conseguiram ser. Então mexe muito comigo ver tudo isso. Então, meus parabéns pela tua história. Eu quero realmente parabenizar. É emocionante ver tudo isso. Eu acho que esse podcast já é um podcast que traz muita conexão pessoal. Talvez o podcast que mais traz conexão pessoal que eu já fiz até hoje aqui na Alterdata, porque a tua história é muito bonita e se conecta com a história de tantos aqui, de superação, de dor, de conexão, mas também de alguém verdadeiro que está construindo algo real, com valores familiares e origens que não são perdidas. Eu acho que isso tem muito valor para todos nós. A Alterdata foi fundada em cima de uma base muito sólida também, de uma família de classe média. O Ladimir e o Zé Ronaldo, que nós estávamos conversando, presidentes e cofundadores da empresa, eles são de origem de classe média, que construíram toda essa Alterdata, que hoje está do tamanho que está, 2.000 colaboradores, 65 mil clientes, de um faturamento de 450 milhões. Hoje é fácil olhar e dizer, deu certo. Eles têm sucesso. E eu acho que você sente isso, não sente, Dedé? Com muita gente desmerece às vezes um pouco essa história por não entender como foi essa trajetória. E cabe a gente, uma vez eu aprendi, acho que com o Ladimir mesmo, existe uma luta nossa pessoal, quase que diária, de furar o nosso próprio balão para não permitir que ele infle, porque todos os dias tem alguém dizendo que você é incrível, que você é demais, que você é o melhor do planeta, que você é isso, você é aquilo, e nós temos essa responsabilidade de ficar furando o nosso balão para baixar a nossa bola e deixar sempre equilibrado. E não é fácil. Interessante que você traz um negócio aí que faz a gente refletir. Eu estava contando até pro Eric hoje nos bastidores, para os colegas que estavam nos acompanhando aqui na Alterdata, que eu passei de ônibus com minha mãe pela Universidade do Estado da Bahia, e aí tinha um prédio muito bonito na frente. Eu perguntei para ela, minha mãe, esse prédio é o que tá aí? Ela, meu filho, esse prédio eu não sei, mas aí é a universidade. Na realidade era a reitoria, ela não sabia dizer. Aí eu falei, eu vou estudar aí, minha mãe? Ela, do jeito que você é perguntador, era assim que ela falava, né? É capaz de você virar professor. Então assim, as palavras dela tinham uma força tão grande que eu consegui estudar contabilidade nessa universidade, e há pouco tempo eu passei no concurso e sou professor dessa universidade. Ninguém sabe dos bastidores o que foi feito para eu conseguir ser estudante. Exatamente. Enquanto que eu passei, eu falei aqui para ele como trabalhava, como corria, sem se alimentar e todo aquele processo, e como foi para a gente conquistar aí também essa vaga de professor efetivo da Universidade do Estado da Bahia. E fazendo o compilamento aqui para poder associar toda a nossa conversa, hoje eu não dependo da universidade financeiramente para sobreviver. Mas aquela fala de minha mãe trouxe para mim hoje uma realização de estar ali como professor, que as pessoas que estão ali sentadas têm sonhos. É isso aí. E eu tô vendo ali a geração Y e a geração Z. E aparece geração X ainda ali. Se a gente falar de um ambiente corporativo, como as coisas estão difíceis para lidar, que a gente precisa ter muita sabedoria e ter um traquejo para isso, imagina na universidade nos tempos de hoje, na era das informações, onde antigamente você via, onde tinha uma relação professor-aluno, onde o professor tinha razão e hoje o aluno tem razão. E você tem que lidar com esses desafios, né? Então, assim, tudo para mim é um aprendizado. Então, se a gente quer ter sucesso hoje, aprendizado, desafios geram oportunidades e o mundo dá voltas. Às vezes é rápido, às vezes é longa, às vezes o ciclo não se fecha, se renova.
Mas eu estou vivendo hoje uma grande experiência baseada em algo lá atrás, onde nem todos sabem dos bastidores, e eu sei muito bem o que isso vai me levar agora, né? A contribuir para reverberar aí mais contribuições para novos profissionais que vão estar no mercado. Eu fico feliz por isso. Será que Dedeco pensou em desistir em algum momento? Desistir é algo que aparece em qualquer pessoa no meio das dificuldades. É algo muito comum. Agora, existe uma distância muito grande em você pensar em desistir e você dar o passo para desistir. É isso aí. O pensar em desistir inicialmente é apenas aquela instabilidade de que será aí que entra o momento. E aí que eu digo, desafios, oportunidades. O que você está vendo que é difícil, busque oportunidades. O que é que você vai extrair daquilo ali para poder se desenvolver e se dar bem? E aí a gente percebe que os sonhos eles são alcançados. E não geram expectativa ao ponto de você se decepcionar. Gera expectativa, se não acontecer, tá tudo bem. Continue. Busque novas alternativas. Eu acho que quando a gente se decepciona por uma expectativa que a gente criou, a gente acaba falhando e desiste. Quando a gente entrega, é natural. É isso mesmo. E nós somos seres humanos e tá tudo bem. E vamos prosseguir. E aí a gente chega aqui num momento como esse e eu fico muito feliz de estar com vocês. Muito legal, muito legal. Dedeco, já recebi o sinal ali do nosso time para encerrar. Eu disse para o Dedeco antes, pessoal, de começar aqui, eu disse para ele o seguinte, eu tenho um problema seríssimo de me controlar em relação a tempo. Eu sei que o pessoal gosta de assistir podcast curto, mas quando o papo é bom, a gente se perde muito facilmente. Eu vou embora, tá, pessoal? Eu fico aqui o dia todinho batendo papo, vira a noite, o que é café vira chopp e vamos embora. Eu não tenho problema nenhum em dar continuidade das coisas dessa forma. Mas seguindo as regras, eu queria encerrar com 3 perguntinhas que eu costumo fazer para todos os nossos visitantes. E aí, Matheus, se quiser deixar a câmera aberta, porque depois, se for o caso, eu queria um corte especial sobre esse ponto. Eu queria que você fosse muito verdadeiro. Extremamente verdadeiro e o mais transparente possível. Não se preocupe que isso aqui eu quero que você seja realmente o mais puro possível. Eu tenho 3 perguntinhas e eu faço isso para todos os visitantes aqui. Primeiro ponto, eu queria saber, Dedeco, o que você achou da Alterdata como empresa? Qual é a tua percepção? Você já veio aqui até a nossa empresa, estamos aqui em Teresópolis, te recebemos aqui e te mostramos o primeiro prédio. Depois eu quero falar sobre pessoas e sobre produtos que eu vou conhecer amanhã, mas primeiro sobre empresa, estrutura. Qual é a tua percepção? Você disse que já tinha conhecido a empresa de tecnologia, não como Alterdata, mas já tinha conhecido. Fala um pouquinho, por gentileza. Primeiro que a gente gera uma expectativa quando a gente vai estar em um espaço e tem expectativas que não são tão boas, outras que estão dentro e outras que superam. Exato. A Alterdata superou. Que legal. Superou porque tem 3 coisas que eu trabalho e move, né, a minha vida no dia a dia, né, que é a tecnologia, gestão e pessoas. E eu percebi que a gestão estratégica que é utilizada dentro dessa estrutura para que possa acontecer, né, o objetivo de vocês, que possa alcançar o propósito, ela está muito bem encaminhada. É algo que me deixa satisfeito, não é só uma avaliação que eu faço, de uma percepção, é porque eu me identifico com esse processo. Eu vejo como vocês se preocuparam aqui num trabalho com estrutura, com sustentabilidade, com acessibilidade, com a inclusão, com o território ao qual vocês estão inseridos. Que legal. Se preocupa com um formato que os colaboradores eles possam se sentir mais à vontade e automaticamente mais produtivos, né, em essência. Eu acho que isso é fundamental. A nova filosofia que a Alterdata já vinha se estruturando, por isso que gerou essa expectativa. Eu via vocês trabalhando uma base assim, eu quero fazer negócio, mas eu preciso ser importante. E vocês estão trazendo essa importância pelo que vocês estão fazendo e pela estrutura que vocês montaram. Eu percebo que vocês têm décadas de vida, mas tem um trabalho altamente inovador. Isso significa dizer uma empresa que inova a cada ano, a cada dia, a cada momento de acordo com o mercado, é uma empresa sempre atual. Ela traz uma tradição
e destaca um momento de adaptação assim incrível. E eu percebi isso daqui. Por isso que eu estou trazendo, né? E eu sinto isso com muita facilidade porque eu vivo isso. Eu estudo mercado, eu estudo tecnologia, eu estudo pessoas, gosto do empreendedorismo e gosto, inclusive, do intraempreendedorismo, que é aquelas pessoas que não são empresárias, que não estão empreendendo, mas ela empreende naquilo que ela faz porque ela acredita na visão da empresa. Então, eu percebi que a estrutura foi feita, justamente foi reorganizada para isso. E acho que o potencial é muito bacana e a tendência é que tenha muito sucesso. Eu fico muito feliz, é emocionante para a Alterdata ouvir um depoimento desse, tá, Dedeco? Você que circula o Brasil inteiro, visita trocentas empresas no Brasil inteiro, dizer tudo isso para todos os alterdatanos e para todo o mercado é muito valioso, porque às vezes é muito normal nós, alterdatanos, esquecermos pelo dia a dia da percepção externa. Já estamos tão inseridos que não olhamos mais com esse olhar. E quando vem uma pessoa e mostra isso e relembra isso pra gente, é interessante, muito valioso. A segunda coisa é o seguinte, temos um cuidado, e um dos grandes pilares da Alterdata, talvez o maior deles, é gente. Temos uma preocupação muito grande com as pessoas aqui dentro. Eu espero que você tenha sido bem recebido por todo o nosso time. Nosso time, eu percebo um esforço pessoal aqui de todos eles para receber todos os visitantes com muito carinho. Eu queria que você falasse a sua percepção sobre as pessoas, os alterdatanos. O que você achou dos alterdatanos aqui, né? Deixa eu corrigir. Ele só conhecia Eric, o que não é uma boa coisa, né? Deixa eu corrigir aqui você, porque você falou assim que as pessoas receberam ele. Lá ele. 1000 vezes. 1000 vezes. Pro infinito. Lá ele, ninguém recebeu. Na verdade, a gente recepcionou. Recepcionou. Ainda bem que deu tempo. Recepcionou. Quase não deu tempo. Eu descobri que a história do lá ele tem um prazo limite pra você falar. Senão perde o valor, não é Por isso? isso que ele falou logo. Tem um negócio, Por isso que ele falou, tem um negócio. Enquanto a gente tava falando, ele tava assim, ó, daí eu quero falar o lá ele. Corrigir, né? Lá ele, 1000 vezes. Certo. Então, o que é que você achou das pessoas? Hugo, eu tive uma oportunidade, inclusive, aqui em um andar, de bater um papo, não sei o nome dele, mas um cara fenomenal que trouxe um argumento muito bacana sobre os desafios e as dificuldades. Eu gosto quando as pessoas falam das dificuldades de lidar com pessoa, de lidar com os negócios. Porque se ela reconhece isso, é que ela é capaz de lidar e transformar em oportunidades. Exato. Quando você não reconhece, você está perdido. E isso já me chamou a atenção. Mas o que mais me tocou mesmo, e eu falo com toda a sinceridade, já vinham falando isso o tempo todo aqui, desde quando eu entrei, eu fui lá na sala do presidente, na cobertura, e para chegar lá eu tive que passar pela recepção, obviamente. Eu fui recebido na recepção de uma forma, inclusive até propositalmente pedindo para gravar um vídeo, sem a pessoa me conhecer direito, pedindo para repetir, mas o acolhimento foi algo fenomenal. Eu sei que existe uma distância literal, não é que seja a filosofia da empresa, de uma pessoa que está atendendo lá na recepção e um presidente. São histórias diferentes, não tem como tapar o sol com a peneira. Eu não estou dizendo que existe opressão. Sim, claro. Estou dizendo que existe, cada um no seu quadrado, se organizando, e que nada impede que no futuro até uma recepcionista ela vire uma presidente, por que não? E aqui eu valorizo as mulheres, depois se puder ter um espaço, eu gostaria de trazer aqui algo que eu vi aqui de forma fenomenal, que foi a presença das mulheres, os cargos de liderança. Mas eu falei aqui para as recepcionistas, olhem, eu posso ser que a empresa não seja nada disso que eu estou pensando. A sua forma que eu fui recepcionado aqui, vocês são a cara da Alterdata. Que coisa linda de ouvir. E assim, se eu não fosse bem recepcionado, a empresa poderia ser a melhor do mundo. Eu teria muita dificuldade de aceitar a Alterdata. Porque eu não fui bem recepcionado, mas não foi isso que aconteceu. Eu fui recepcionado de um jeito que eu vi a propriedade com conhecimento da empresa. Eu vi o propósito em conhecer cada setor, cada detalhe, a gentileza
de nos tratar, de nos levar, de tirar as nossas dúvidas, de entender quem é o Dedeco para poder conduzir o processo, de permitir que eu pudesse também conversar e falar, porque foi uma visita guiada, mas na realidade se foi uma verdadeira experiência. Personalização da experiência, na verdade, porque ela entendeu a sua necessidade para entregar aquilo que você Justamente. esperava. É impressionante ouvir isso. E isso, assim, Hugo, eu posso trazer com muita tranquilidade das pessoas que eu conheço aqui na Alterdata, eu posso trazer você também uma referência no sentido da espontaneidade, da tranquilidade, de saber fazer a coisa do seu jeito, sem perder a essência do propósito. Então, assim, se você é diretor, se você é recepcionista, se você é presidente, se você é um técnico, se você é um pintor, eu chamei o pintor aqui, vamos pra Bahia comigo, ele daqui eu não saio. Eu digo, não, vamos emprestado. Ele, eu posso ir e voltar, mas aqui é a minha casa. Ele Você tem noção, ele disse isso. Falou ou não falou? Falou. Aí eu falei, rapaz, uma pessoa falar isso, eu tô aqui há décadas e aqui é a minha casa. Significa dizer que existe o valor na empresa. E o valor começa na recepção, começa no acolhimento. E eu quero dizer para você que foi realmente, não vou dizer que surpreendente, mas me traz muita satisfação em ter... valeu a pena vir para aqui. Que maneiro, na chegada. Que maneiro. Você ainda tá falando só da chegada, então. Só da chegada. Eu acho, meu Deus. Eu acho tudo isso muito bonito, sabe, Dedeco? Gente, é um dos grandes pilares, mas falar isso num quadro na parede é simples. Sim. O esforço diário para que isso seja percebido é muito grande, você sabe disso. Existe um esforço de todas as camadas da Alterdata. Nós temos uma filosofia feita de gente justamente por causa desses princípios, mas você vindo de fora e percebendo isso em várias camadas dentro da nossa companhia, tem um valor inestimável, tá? Esse teu depoimento. E eu quero depois deixar esse corte aqui muito bem salvo para todos os alterdatanos. Não estamos falando de uma pessoa que não conhece empresa nenhuma, estamos falando de um profissional, de um ex-presidente do CRC, de um empresário contábil que conhece o Brasil inteiro e circulou de norte a sul do Brasil, e de trazer essa percepção sobre quem é a nossa empresa, nosso jeitão diferente, que nós sabemos e chamamos de alterdatanos, mas muitas vezes pouco traduzidos em comportamento. Isso, na minha opinião, merece um corte valioso aqui para todos os nossos colaboradores. E Dedeco, agora você puxou um assunto que trouxe uma curiosidade. Que história é essa de querer uma formação especial sobre liderança feminina? Agora me deu curiosidade, fala aí o que... Primeiro que eu sou defensor, né, da diversidade e inclusão. Por muito tempo, quando se falava em diversidade e inclusão, se falava de uma pauta do público LGBTQIA+. Só que não é apenas desse público, é também. Mas a gente precisa pautar os idosos, as pessoas com deficiência, as mulheres, os pretos, os brancos, todos indígenas, todos aqueles que por algum motivo passam por um processo de discriminação, e você sabe que isso acontece no Brasil e não adianta negar. E algo que me chamou muita atenção, inclusive no mapa da diversidade que a gente fez na Bahia, buscando coletar informações para poder saber como vivia a nossa diversidade, eu me surpreendi com uma última pergunta que eu deixei em aberto e sem a obrigação de escrever para não pressionar ninguém. Se você passa por alguma dificuldade na sua empresa, no seu dia a dia, relate. Não é obrigatório. As outras eram. E eu pensei que ia ter muito ligado à questão da homofobia, do racismo. Mas sabe qual foi que liderou? A violência e o assédio contra as mulheres. Assédio moral, assédio sexual nas empresas. E o moral, principalmente, quando você tinha cargos que você não ascendia, quando você tinha um outro cargo que um homem ganhava mais, quando você era colocado como uma pessoa adjacente, mesmo tendo competência para tal. E quando eu chego na Alterdata, eu consigo ver uma realidade que vem contrariando a estatística brasileira. O Brasil, você percebe que as mulheres não exercem cargo de liderança da forma intensa que faça jus à quantidade populacional que representa o feminismo no Brasil. A gente percebe hoje no Brasil
mulheres que não são alocadas de forma justa pela sua competência dentro dos ambientes corporativos para a liderança. E eu fiquei impressionado na Alterdata. Eu via homens na liderança? Via. E via mulheres? Muitas. E mulheres que, pela fala, pelo abraço, pela forma de conduzir, mostrava muita competência. Isso quer dizer que hoje vocês não têm CEP para contratar, vocês não têm cor para contratar, vocês não têm gênero para contratar. Isso significa dizer humanização. E toda empresa, ela cresce com humanização. Se você quer alinhar isso aos negócios, os produtos são adquiridos pelos consumidores que se identificam com a política da empresa. E vocês hoje tendem a ter muito sucesso porque o público vão se identificar com essa política da diversidade que é utilizada aqui. Eu fiz questão, atrasei um pouquinho pela manhã, passei, eu assumo a minha culpa, mas eu fiz questão de falar com quase todas as mulheres que estavam em cargo de liderança, parabenizando por estar naquele ambiente, valorizando a Alterdata por ter dado essa oportunidade, por entender a importância delas ali, e eu entendendo pela conversa que realmente são pessoas que eram para estar naquele processo, mesmo em condições adversas, que o Brasil evidencia uma sociedade machista e que traz uma estrutura que faz com que a gente tenha um comportamento diferente por causa de um gênero. Então, queria aqui declarar a minha satisfação e felicidade pela Alterdata, acolher e entender que a competência está acima de tudo. E esse papel é fundamental, porque uma mulher puxa a outra. E uma mulher, quando ela se torna referência, ela inspira outras mulheres que estão, por algum motivo, retraídas por causa de uma estrutura evidenciada na história brasileira. Muito legal, muito legal. Ele conseguiu, né, Eric, captar muito da essência da Alterdata em todos os sentidos. Talvez esse teu tour mais lento tenha ajudado a te fazer captar, mas é impressionante como você consegue perceber coisas que a grande maioria não percebe. Nos setores comerciais, por exemplo, o gestor de marketing é um homem, mas a gestora de canais é uma mulher. Aí no gestor de academia de vendas é um homem. As duas gestoras comerciais de todo o Brasil são outras duas mulheres. Então, se somar aí nos setores comerciais, ainda é predominantemente feminino dentro do setor comercial de uma empresa de tecnologia, que é um setor que predomina o masculino, e a Alterdata está indo contra realmente, mas é muito pouco observado por nós, não sei se... Na verdade é natural, né, Hugo, porque a gente já vive isso no nosso dia a dia, e a gente faz por competência, como o Dedeco mesmo destacou, né, a gente reconhece os nossos colaboradores pela competência, mas temos como base, como princípio, contratar profissionais não pela cor, pelo sexo, pela sua ideologia, nada disso. Nós fazemos isso pelo match mesmo, né? Vamos dizer assim, pelo match. Se identifica com a empresa, tem a nossa energia, né? Você falou muito bem sobre a questão de ser alterdatano. Eu, como alterdatano de 21 anos, me orgulho de fazer parte da história dessa empresa, né? Tenho um carinho e um amor enorme em fazer parte dessa história e saber que a gente pode viver aqui sem esses rótulos, né? Isso é muito bacana. Eu fico muito feliz, Dedeco. Eu quero finalizar te agradecendo mais uma vez pela nossa parceria, pela parceria da Alterdata com você, André Dedeco, mas também pela parceria com o empresário contábil, com a parceria do ex-presidente do CRC, porque em todas as fases da tua carreira, da tua vida e da Alterdata na região da Bahia, você fez parte de forma muito importante. O Eric, em todos os momentos, ele te falou sobre o seu nome de forma muito positiva, como um grande parceiro da Alterdata, e aí, em nome de toda a Alterdata, eu quero agradecer aqui a sua visita. Ainda temos até amanhã aí para falar sobre os produtos, sobre tantas outras coisas, ainda teremos. E eu quero deixar aqui um suspense antes de você falar as palavras finais. Algumas novidades estão vindo aí da relação Alterdata com o Dedeco aí na região da Bahia.
Então eu quero deixar esse suspense aí de coisas que estão por vir. Tá no ar, né? Tá no ar, exatamente. Eu já falei pra ele. Dedeco, eu queria que você deixasse aí as palavras finais aí para todo o nosso público. Primeiro, não tem como trazer as considerações finais sem agradecer, né, a oportunidade. Eu sei da minha história, sei de todas as dificuldades e tudo que a gente passou. Além de tudo isso, muito racismo dentro da própria Bahia, cabelo de trancinha. Mas a minha mãe sempre dizia pra mim, tudo que vier contra você, você tá estudando só pra abrir a boca. E aí, às vezes, a gente não entendia na hora o que é abrir a boca. E hoje você sabe que você consegue se inserir nos espaços quando você tem muito conhecimento, e isso é que importa, e conhecimento ninguém tira de você. Então, agradeço pela oportunidade, por acreditar em mim, nesse Dedeco, nesse baiano, nesse preto, cabelo de trancinha, que traz uma história e que fez com que, Eric, você pudesse estreitar essas relações. Eu dedico, assim, esse carinho muito especial também para você, por identificar que a gente poderia ser um grande parceiro, que a gente pode caminhar. Eu acho que a Alterdata traz hoje um perfil como esse de identificação, de cuidado com as pessoas, e que só faz com que eu traga aqui toda a minha satisfação e reforçar, né, toda a minha sinceridade, né, na minha fala aqui, né, nesse podcast, trazendo aqui que eu estou muito feliz por ter visto tudo que eu vi, superando todas as minhas expectativas, tanto no âmbito da tecnologia, no âmbito da gestão, das pessoas e na política inclusiva. Isso aí vocês me pegaram pelo pé e fizeram realmente, né, algo que fez a identificação pudesse gerar esse match aí, né? Bem importante. Pode contar comigo, eu estou à disposição. Essa é a Alterdata. Eric, palavras finais? Cara, eu só tenho a agradecer a você, Hugo, por nos abrir esse espaço, essa parceria com o Dedeco, né? Dedeco, eu costumo dizer que nossa relação não é negócios, né? Transcende isso, porque é uma pessoa que eu gostei desde o início e a história dele me tocou. E estar aqui com ele nesse dia importante, para mim é extremamente prazeroso acompanhar a empolgação dele em conhecer a nossa estrutura, cada vídeo que ele gravou e tal. Eu já acompanhei outras pessoas dentro da Alterdata, mas ver a experiência dele, a empolgação dele com tudo, assim, foi mágico, sabe? Então eu só tenho a agradecer por você acreditar quando eu te pedi nesse projeto, né? E acreditar e investir nisso. Então, obrigado a Hugo, como diretor da empresa, obrigado a Dedeco por estar aqui e me permitir viver isso com vocês. Muito obrigado, muito show, muito show. Pessoal, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que assistiram aqui até o final. Dizer que a Alterdata está à disposição de todo o mercado contábil, de todas as empresas de todo o Brasil. Nós estamos investindo muito forte em toda a região da Bahia. Agora, no ano de 2026, a Alterdata está fazendo o maior investimento da história na região da Bahia, e todos os contadores aí do estado podem ter certeza que nós estamos à disposição para tirar vocês da gambiarra e vir para a Alterdata. Vamos arrancar a gambiarra dos escritórios. Vamos lá. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Ai, meu Deus.